Convido vocês a abrirem as suas Bíblias, aqueles que trouxeram a Bíblia, óbvio. No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Diga, por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos na tua casa e de ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós e que traga entendimento da tua palavra, de tudo aquilo que eu não conseguir trazer para o teu povo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O livro de Neemias é uma narrativa sobre a restauração e a construção de Jerusalém após o exílio babilônico. Conhecemos bem essa passagem, conhecemos bem esse livro, porque foi um dos livros que nós estudamos na escola dominical. Então, eu acredito que todos nós já conheçamos bem. O capítulo 1 é de extrema importância, pois estabelece a base emocional e espiritual para as ações de Neemias ao longo de todo o livro. Neemias, que ocupa um cargo importante na corte do rei, recebe notícias desanimadoras sobre Jerusalém. Sua casa, sua família, seus parentes, seus melhores amigos, enfim, sua terra, tudo havia sido destruído. Descobre que tudo virou ruína. Seus muros estão destruídos. Neemias fica profundamente triste. Profundamente triste. Essa foi a reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída. Foi somente chorar e lamentar. Naquele momento, a tristeza foi tanta que ele não tinha mais forças para nada, a não ser chorar. Não sabia o que fazer, nem por onde começar, mas não podia demonstrar tamanho desespero para não desanimar o povo de Deus. Então, reconheceu os pecados de Israel, porém, ao mesmo tempo, apela à palavra do Senhor, que havia prometido de levar em conta o arrependimento do seu povo. A Jerusalém destruída simbolizava naquela época a situação que muitas famílias, igrejas e vidas que estão sendo oprimidas, massacradas e desrespeitadas no dia de hoje. Neemias representa o servo de Deus que vê a situação e se entristece. Como muitas vezes esse sentimento tem batido a nossa porta. Batido a nossa porta da seguinte maneira: diante de tantas coisas, de tantas notícias que mal, e às vezes sentimos como Neemias, muito triste. Fica então o dilema de
se desesperar ou dar esperança para aqueles que precisam. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje para nós. Essa é a mensagem que eu consegui extrair desse livro. Por pior que seja uma situação, vale a pena ter esperança. Por pior que ela seja. Vale a pena você ter esperança num Deus que é vivo, num Deus que é único, num Deus que tudo pode. E tenho certeza que Ele te contempla e contempla também as minhas aflições. Mas por que a gente fala assim? Paulo vai nos dizer lá na carta aos Romanos que, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Quando estamos tristes, não conseguimos pensar. Parece que a nossa mente bloqueia. Por isso precisamos aprender como alimentar a esperança em situações de desespero. E hoje, eu gostaria de estar falando isso, criando o hábito de transformar a tristeza em esperança. Nós precisamos disso. Nós precisamos criar esse hábito. Transformar a nossa tristeza em uma grande esperança. Ficaremos tristes hoje, mas amanhã, com certeza, algo novo vai acontecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? E a primeira coisa que Neemias fez foi orar. A oração, ela move a ação de Deus por nós. A primeira atitude dele em orar, se você ainda não tem esse hábito de orar, com sinceridade ao Senhor, repense as suas prioridades. No capítulo 1, nos versos do verso 5 ao verso 11 de Neemias, traz uma linda oração intercessora por sua terra e seu povo. Certamente Neemias fazia isso constantemente, mas agora foi com mais intensidade do que nunca. Como copeiro do rei, Neemias tinha influência para pedir alguma coisa. Contudo, ele preferiu se dirigir primeiro ao Rei dos Reis. Quando o rei lhe perguntou a razão da sua tristeza e o que ele desejava, antes de responder ao rei, ele orou ao Deus dos céus. Como Neemias orou diante do rei, teria sido o que é chamado de oração relâmpago. É quando o teu chefe te chama e você sabe que tem que dar uma resposta e você fala assim, Senhor, você fica comigo aqui, me ajuda porque Ele está me chamando. E você só tem aquele espaço para correr, para andar. Foi dessa forma, uma oração relâmpago, pedindo literalmente que o Espírito Santo falasse com ele, para que ele soubesse aquilo que ele deveria falar. Não somente aquilo que ele queria falar, mas o que ele deveria falar. Ele estava tão ligado em intimidade com Deus, que de maneira instantânea e automática, ele orou pedindo forças a Deus. O único que realmente conhecia o seu coração. Ele é o único que pode conhecer o seu coração. A palavra de Deus vai dizer que Ele esquadrinha a nossa mente, conhece
o nosso interior. É uma oração muito bonita. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, podem ler, que é muito, muito legal. Uma oração espontânea, uma oração cheia de propósito para falar com Deus. E é justamente isso. A oração traz a esperança que precisamos para vencer. Precisamos entender isso. Sempre que oramos, essa oração traz para nós a esperança que precisamos para poder vencer. Quando você não pode fazer nada além de orar, então ore por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo não tendo nada, eu sei o tamanho e a grandeza do meu Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração. É a oração que traz o poder para alcançar o impossível. A oração é a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Portanto, ore, não deixe de orar. Antes de resolver os problemas, precisamos orar. A oração deve estar sempre em primeiro lugar. A segunda coisa que Neemias fez foi bater na porta certa. Bater na porta certa. No capítulo 2 de Neemias, do verso 6 ao verso 9, está escrito assim: Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores das regiões do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das flores, alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região, do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Precisamos, além de querer pedir, precisamos saber o que pedir. Além de orar a Deus, Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Precisamos ser sábios no modo de agir e com os que são de fora e aproveitar bem o tempo. A rainha também estava presente e o momento seria propício para sensibilizar o rei. E aí eu imagino o rei todo pomposo, sentado, e a sua rainha linda. Quem nunca? Vou aproveitar essa oportunidade para pedir alguma coisa, porque é 99,9% de não ser negado, porque ela estava ali ao lado dele e ele queria fazer uma graça, né? Essa é a hora. É igual criança quando quer alguma coisa. Fica calculando a hora. Vou pedir agora, que ele está conversando ali com alguém, não vai ter como me negar. Confesso que durante muito tempo, para mim, isso foi difícil.
Porque sempre que a minha filha vinha me pedir alguma coisa, a primeira resposta que ela recebia era o quê? Não. Por que o não? Né? Como ela depois, com o tempo, ficou, mas por que não? Tudo era por que não. Porque o não, ele te dá tempo para pensar. Quando você diz o não, a pessoa não está autorizada a fazer nada. Então você consegue pensar e depois voltar atrás. Quando você diz o sim, foi-se. Já era. Me lembro uma vez no trabalho, em que eu peguei uma situação assim e pedi algo ao meu chefe, se eu podia sair para alguma coisa. Ele disse, pode. 10 minutos depois eu já não estava mais no quartel. Peguei meu carro e fui resolver o que eu tinha que resolver. E quando eu voltei, ele falou assim, rapaz, aonde você foi? Eu falei assim, ué, você disse que eu podia e eu fui resolver. Mas não é assim. Eu falei assim, não. Eu perguntei, pode? Pode. Eu fui. Não, porque eu ia arrumar uma viatura, porque eu ia fazer, porque... Se acontece, eu falei, bom, se acontece, já foi, que eu trabalhei tudo em cima do primeiro sim que eu ouvi. Ou seja, precisamos, até em responder, saber verdadeiramente aquilo que estamos respondendo. O não era certo, depois a gente pensa. O não tem como você transformar ele depois num sim. Agora, o sim, dependendo do que for, dependendo da situação, você não tem como transformar, não. Para quem for, né? Não tem como transformar, não. É a mesma coisa se você estiver ao telefone e a pessoa está aqui te pedindo alguma coisa. Né? Que aí você quer resolver aqui, quer resolver ali, e você acaba dizendo, não, tá bom, então vai lá. Vai lá, tu nem sabe o que foi, mas mandou ir lá. Foi. Precisamos saber verdadeiramente qual resposta dar na hora certa. E Neemias foi assim. Além de orar, Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. Pediu ao rei um tempo para realizar a obra de restauração dos muros de Jerusalém, bem como o material necessário. Ele não pediu somente para ir, mas também pediu todas as outras coisas que ele necessitava. Não adiantava só ele pedir para ir e depois ele não tinha como ligar, não tinha como ficar mandando uma mensagem que não era rápido, para poder resolver as outras coisas. Assim, Neemias fez. Recebeu todo o material. O rei não somente permitiu, como também patrocinou a reconstrução da cidade santa. Neemias bateu na porta certa. Neemias sabia que precisaria de muitos apoiadores. Por isso também pediu cartas ao rei para os governadores que estavam além do Eufrates, no caminho para Jerusalém. Pediu uma carta para a guarda da floresta real, ou guarda da floresta real, que lhe fornecesse madeira para obras. Também levou consigo uma escolta de soldados do rei e cavaleiros para fazer a sua segurança na viagem. Com estas cartas, por onde Neemias passasse, as portas seriam abertas. Ele sabia exatamente aquilo que ele queria. Ele sabia exatamente aonde bater, aonde pegar o material e qual material ele precisaria. Jesus prometeu que peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe.
O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Palavras de Jesus. Precisamos parar de ficar lamentando e aprender a bater nas portas certas, nas portas que estão diante de nós, portas já mostradas por Deus, e que às vezes nos recusamos em bater nessas portas. Existem portas esperando para serem abertas, bastando apenas uma iniciativa nossa, uma iniciativa minha e sua. A porta está esperando. Deus já concedeu, Deus já liberou. E nós é que não estamos entendendo. Bater na porta certa. Muitas pessoas reclamam que não têm um emprego, mas não estão se esforçando o suficiente para na busca dele. Ou não aceitam um serviço que consideram inferior ao que desejam. Aprendi que depois de uma porta, sempre haverá outras. Isso é uma verdade. Depois da porta da sala, vem as outras portas. A porta da cozinha, dos quartos, do banheiro e tantas outras. Existem casos que têm várias portas. Não é uma porta só. Precisamos aprender a escolher e a bater na porta certa. Então, entraremos nas portas que estão abertas e bater em outras para que se abram. Será que estamos batendo na porta certa? Será que hoje você tem batido na porta certa? Essa foi a pergunta que ecoou no meu coração. Será que hoje eu tenho buscado e batido na porta certa? Diante de tantas coisas, tantas coisas que temos visto acontecer ao nosso lado, será que temos mesmo batido na porta certa? Terceiro ponto. Precisamos avaliar a situação. Neemias avaliou a situação. A palavra vai dizer: então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale e sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Mas até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. E também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução.
Então se prepararam para fazer esta obra. O próximo passo de Neemias foi ir até Jerusalém para ver pessoalmente o que estava acontecendo. Ver pessoalmente o que ele deveria enfrentar, a tudo aquilo que ele iria enfrentar. Isso nos dá uma lição muito grande, porque às vezes queremos resolver as coisas sem saber o que está acontecendo, sem antes verificar pessoalmente, acreditando em tudo aquilo que nos falam, tudo aquilo que nos propõe. Precisamos verificar pessoalmente, agir de maneira correta. Chegando lá, diz Neemias, não declararei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer. Depois de olhar, fazer um reconhecimento de tudo como estava e levantar as informações necessárias, Neemias expôs o que desejava para o povo da cidade, pedindo o seu apoio. Quando ouviram a sua proposta, todos se animaram e fortaleceram as mãos para a boa obra. Até para quem contar as coisas precisamos vigiar. Se realmente eles vão nos fortalecer, eles vão nos impulsionar para fazer a boa obra, ou se eles vão nos segurar, ou até mesmo nos derrubar, para que não consigamos fazer a obra. A gente conhece a história. Tiveram aqueles que vieram com notícias ruins. Tiveram aqueles que vieram a tentar atrapalhar tudo aquilo que ele havia de propósito no seu coração para fazer. Mas o que ele diz? Não posso atender ninguém. Estou ocupado. Preciso fazer uma grande obra. Se Neemias tivesse transmitido a sua tristeza para o povo, eles não teriam se animado para ajudar. Por isso, antes de agir, precisamos aprender a avaliar a situação. Antes de qualquer coisa, antes de tomarmos uma posição, precisamos aprender a avaliar toda a situação, para saber como fazer da maneira correta. Também é importante saber esperar o momento certo para qualquer atitude. Muitas pessoas erram por precipitação, entrando em lutas que não estão preparados para enfrentar, ou fazendo contas que não têm condições de pagar. Contas que não têm condições de pagar. Jesus ensinou que antes de qualquer investimento ou batalha, precisamos assentar para calcular. Calcular se vamos conseguir fazer e levar até o final. Antes de qualquer coisa, precisamos dessa atenção. Abraão também avaliou a situação e, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tendo ele quase 100 anos, ele também precisou fazer essa avaliação. Ele também precisou se preparar e orar e estar disposto verdadeiramente a cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Assim como Abraão, precisamos aprender a reconhecer as nossas dificuldades e, mesmo assim, ter fé suficiente para enfrentar os problemas, trazendo esperança para as outras pessoas. Tire um tempo para refletir, planeje e
principalmente, ore antes de qualquer coisa. Você já avaliou a sua situação? Deus é poderoso acima de tudo e qualquer outra coisa. Por último, falei que ia ser rápido, né? Por último, Neemias conta com a poderosa mão de Deus. No capítulo 2, versículos 19 e 20, vai dizer assim, ó: porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direto, e nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias teve muitos problemas para conseguir vencer a tristeza e ter a alegria de ver a cidade restaurada. Vários adversários tentaram de todos os modos atrapalhar a reconstrução de Jerusalém. Sambalate e Tobias armaram várias ciladas para impedir ou atrasar a obra. Quem nunca, né? Quem nunca? Quando você está num propósito firme, sabendo que Deus verdadeiramente está te guiando, e aparece sempre alguém para tentar te atrasar, ou falar alguma coisa que vai te esmurecer, falar alguma coisa que vai te desmotivar. Ore, acredite no Senhor. Acredite no Senhor. Ele sabe todas as coisas. E Ele vai te sustentar com mão poderosa. Mão poderosa. Neemias sempre falou da mão de Deus, que sempre estava com ele. E orava pedindo: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Sua resposta aos inimigos sempre era que estava muito ocupado e não poderia parar o serviço para atendê-los, garantindo que não precisava de sua ajuda, pois o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem disse que tudo são flores? Quem disse que tudo são flores? Para nós mesmos, cristãos. Muita gente acha: não, ele é crente, não tem problema nenhum. É o contrário, né? É o contrário. Tem um hino antigo que vai dizer que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não é. Mas é porque eu oro ao meu Senhor. Ora ao meu Senhor. Precisamos tomar posse de coisas passadas que foram extremamente importantes e hoje tem caído no esquecimento. Tem caído no esquecimento. Existem barreiras no caminho, contudo, cada uma delas deve ser enfrentada com fé e com perseverança. Não se desespere. Fique firme em Deus e aguarde a sua salvação. Porque o nosso Deus não se atrasa. Na hora certa, o Senhor te dará livramento. Pois a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A palavra de Deus nos promete que ainda antes que houvesse dia,
Eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então creia que a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, não importa o que fizer o homem, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado segundo o propósito de Deus. Sua vida está nas mãos do homem ou na mão de Deus? Entregue-se nas poderosas mãos do Senhor.